Bom, pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Bárbara, eu sou do marketing aqui da Scale Up. E antes da gente entrar no nosso tema de hoje, né, que é simplificando a infraestrutura de TI do setor de saúde, eu vou falar um pouquinho da nossa programação. Bom, eu vou fazer uma abertura breve sobre a Scale Up, né, para vocês conhecerem quem nós somos, o que a gente faz. E depois eu vou passar a palavra para o Leandro Paes, que é o nosso diretor técnico, e ele vai falar um pouco sobre os impactos da aquisição da VMware pela Broadcom, né? A gente tem visto muitas empresas sofrendo com as políticas de licenciamento e buscando novas alternativas. E isso nos motivou a realizar esse webinar, justamente para poder mostrar uma solução, né? Que inclusive foi escolha aí dos nossos dois maiores clientes do setor da saúde, né? Que é a Sul América e a Unimed Cascavel. Bom, e aí então a gente vai apresentar a Nutanix, que é uma plataforma de infraestrutura hiperconvergente que combina computação, armazenamento e virtualização em um único sistema integrado, e aí traz diversos benefícios operacionais e de custos. Bom, e aí é claro que a gente não ia deixar, né, de trazer um caso real aí para validar tudo que a gente vai apresentar aqui. Então, ao final, a gente vai receber o Evandro Santos, que é analista de infraestrutura sênior na Unimed Cascavel, e ele vai compartilhar um pouquinho, né, como que foi o processo de migração aí que a gente ajudou eles a realizar de VMware para Nutanix, né, e quais foram os ganhos que eles tiveram com essas mudanças. E aí, para fechar, a gente vai abrir as dúvidas aí para vocês poderem fazer as perguntas, né? Vão poder abrir áudio, câmera para poder perguntar também. Mas o chat está aí aberto já para vocês poderem fazer as perguntas e a gente vai estar olhando aqui e acompanhando para poder responder vocês ao final. E a gente vai fechar aí com um sorteio de uma Alexa, só para quem estiver aí ao vivo com a gente, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui para apresentar um pouquinho a Scale Up para vocês. Bom, pessoal, a Scale Up é uma integradora de TI, nós somos especializados em projetos de infraestrutura, nuvem, data center e automação, e a gente trabalha de forma totalmente consultiva, a partir de desenvolvimento de projetos totalmente customizados, a gente realmente busca entender a necessidade e os desafios de cada cliente. A gente não vende soluções prontas, a gente desenha projetos de TI baseado nas necessidades de cada cliente nosso. A ScaleUp foi consolidada em 2017 a partir de 4 profissionais que já trabalham na área de TI há mais de 20 anos. Eles já trabalhavam em consultorias de segmento tecnológico, são 4 feras aí da TI, e eles resolveram se unir para criar a ScaleUp em 2017. Como eu falei um pouquinho, né, as nossas soluções, a gente tem um amplo portfólio aí para poder atender diversas demandas tecnológicas dos nossos clientes. E a gente divide aí as nossas soluções em algumas categorias, como nuvem, FinOps e observabilidade, infraestrutura digital, armazenamento e backup, segurança cibernética, mobilidade e hiperautomação. A gente também tem os nossos serviços, né, que a gente oferece de consultoria, implementação, treinamentos, health check, sustentação, migração, ajuste de ambiente. E a gente faz isso tudo através de parcerias com os maiores líderes do segmento aí, né? Então, hoje, nossos dois maiores parceiros aí de soluções tecnológicas são a IBM e a Nutanix, né? Que a gente vai estar apresentando aqui para vocês hoje. E esse webinar a gente está fazendo em parceria com a iProcess, que é um parceiro nosso especializado em inteligência artificial lá no Rio Grande do Sul. Eles estão aqui também prestigiando a gente. E aí a gente tem diversas parcerias aí para poder realmente estar atendendo em diferentes necessidades e desafios de cada cliente. E aí um pouquinho de quem confia na gente, né? Quais são os nossos clientes? A gente atua em todo o território nacional, em qualquer segmento de empresa. E aqui está um pouquinho, né, do nosso portfólio, uma parte dele, né, com grandes empresas. Inclusive, a gente está aqui com a Unimed Cascavel, a gente tem a Sul América também, que o Léo deve estar aí, deve estar entrando já já. Enfim, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui do Rio. E temos outros grandes clientes, né, como Natura, XP, BTG, Localiza, entre outros.
aqui é um pouquinho do que a gente também faz e fornece aí para os nossos clientes, né, para os nossos parceiros. A gente faz muitos eventos, a gente fornece treinamentos sempre, né, para poder ajudar os nossos clientes a usarem o máximo potencial aí das ferramentas, né, das soluções que a gente fornece. Também fazemos bootcamps aí para o pessoal conhecer, né, o pessoal técnico conhecer mais a fundo as soluções. E vocês podem acompanhar tudo isso nas nossas redes sociais, né? A gente está muito presente, principalmente aí no LinkedIn, né? Então, não deixem de seguir a gente, Scale Up Consultoria, a gente posta tudo lá. Inclusive, a gente fala muito sobre as nossas soluções para buscar realmente educar o mercado, né? E postamos sempre aí o que a gente está fazendo, nossos treinamentos, nossos bootcamps e eventos. E o nosso YouTube também está recheado de conteúdo. A gente tem vários webinars gravados, vários bootcamps gravados, disponibilizados lá no YouTube para vocês verem. Então, não deixem de procurar lá, Scale Up Consultoria. Bom, e agora eu vou passar a palavra para o Leandro Paz, que é o nosso diretor técnico na Scale Up, um fera, né? Nosso fera aí, e ele é Nutanix Cloud Champion pelo 4º ano consecutivo. Eu vou deixar ele se apresentar e explicar um pouquinho melhor o que significa ser Nutanix Cloud Champion. Então, Leandro, a palavra é sua. Opa! Bem-vindo aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Vamos aqui, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou responsável técnico aqui na Scale Up. Trabalho com virtualização tem pouco tempo, desde 2001. Então, tem certificação lá de VMware desde a versão 2.0 do VMware. Fiz muita evangelização em VMware aí, em grandes clientes aí. A gente fez, corremos bastante aí em cima de projetos de virtualização, então a gente tem uma bagagem aí ampla. Em 2014, eu conheci a Nutanix, comecei a me aprofundar tecnicamente e estudar muito e começar o processo lá, voltar, a mesma coisa que eu fazia com o VMware lá, de fazer evangelização. Começamos a fazer todos os treinamentos, ministrar treinamentos de Nutanix, fui me certificando, então, desde a época de VMware, eu me certifiquei muito, né? Então, cheguei a chegar a ter mais de 40 certificações VMware, e hoje, com o Nutanix, aí a gente já ultrapassou, já botei como meta ultrapassar o número de certificações de VMware, então hoje no Nutanix já estou com mais de 60 certificações, e a gente produz muito conteúdo, entrega muita informação para a rede, de forma gratuita. E aí, quando a gente começa a fazer parte dessa comunidade, de entregar e de evangelizar, a gente começa a fazer parte dessas comunidades. Então, a Nutanix, por exemplo, é o Cloud Champion, é um grupo seleto no mundo de evangelizadores da tecnologia, onde a Nutanix escolhe, você bota todo o seu currículo lá dentro, e você faz parte diretamente desse grupo, tem uma série de benefícios aí. Eu já estou indo para o 4º ano consecutivo, aí tem aí o Vini também, que é de um cliente também, Nutanix, ele também faz parte, e a Andrea também faz parte do Cloud Champ. Então eu comecei lá, e hoje a gente já tem mais 2 brasileiros fazendo parte desse grupo seletos ali, onde tem a grande maioria são americanos, tá? Então é isso, gente. Sim, tenho bastante experiência, já trabalho com Nutanix há bastante tempo e eu vou passar um pouquinho do conhecimento para vocês aqui. Então vamos entrar aqui agora nas discussões técnicas, falar um pouquinho mais sobre o que a gente consegue ajudar, né? A gente já estava eu até gosto de comentar assim, a gente já estava numa rampagem aí, a galera já decidindo ir para Nutanix antes de qualquer mudança aí de licenciamento da VMware, então o pessoal já estava entendendo que tecnicamente a solução da Nutanix ela realmente traz uma melhor segurança, uma melhor disponibilidade de dados e uma maior facilidade na operação, então a gente já estava nessa pegada, e aí a Broadcom acaba ajudando a gente aí a acelerar, a ter mais cliente para ouvir a gente, tá? Então,
entrando aí um pouquinho na dinâmica do mercado, né? Então, assim, a gente não está apresentando Nutanix para vocês porque a VMware fez o que fez aí nos últimos tempos. A gente já estava, Nutanix já estava crescendo muito e já estava dominando esse mercado, tá? Tanto que a gente, todos os clientes hoje que a gente tem no segmento de saúde já tinham decidido ir para Nutanix antes do acontecido. E agora deixou de ser só uma decisão técnica, agora passou a ser uma decisão técnica e comercial, né? Então, para todo mundo entender aí, né, cara, a Broadcom comprou a VMware, né, num plano de negócio de fazer payback em tempo recorde. Então, isso é um fator comercial. Quando os diretores da Broadcom lá foram defender a tese de comprar a VMware, foi em cima de um plano de negócio, e esse plano de negócio está pautado em cima de 2.000 big accounts que existe no mundo, e que elas que vão pagar essa conta aí dos 62 bilhões de dólares que foram investidos nessa companhia. Então, tem clientes aí com mais de 15, 20 mil VMs, onde gastava-se mais de 10 milhões de dólares ano, passou a gastar 40, 60, 70 milhões por ano de licenciamento VMware. E essas gigantes aí, para mim é uma empresa grande, elas não são consideradas big account na VMware, tá? Pela Broadcom. Então, só para vocês terem uma ideia, para o mercado, então, pequeno aí, o mercado clientes com 200, 400, 1000 VMs, cara, não vai ter poder de voz nenhum nessa mudança de licenciamento, tá? Para quem quiser entender mais aí o que está acontecendo com a VMware, eu fiz um vídeo, assim, eu acompanho a VMware lá desde 2001, então sei bem ali da história, então eu gravei um vídeo explicando o que é esse fator financeiro, por que está acontecendo isso. É uma conta a se pagar, a Broadcom tem que devolver essa grana para os acionistas em cima dessa aquisição de 62 bilhões. Então, assim, já foi uma luta para a Dell pagar 60 bilhões na EMC e na VMware. A EMC era uma empresa de storage que era dona da VMware. A Dell já teve dificuldade para fazer o pagamento desses 60 bi quando foi comprado lá atrás pela Dell. Agora só a VMware foi vendido por 62 bi, então é uma continha complexa ali a se pagar e vai ser paga nos licenciamentos dessas big accounts. E quem não conseguir sair da VMware vai pagar a conta, tá? A gente tem cliente aqui falando que já está 10 vezes a conta maior, mais cara. Tem clientes aqui muito grandes que está falando que está 4 vezes mais caro. Então, assim, não tem escapatória, tá? Um dos grandes dificuldades que o mercado está tendo a nível de VMware é porque, cara, matou um monte de soluções menores, né, que atenderia a grande maioria do mercado. A gente não tem mais a versão gratuita, por exemplo. O Essential não existe mais, agora o cara tem que pular para um Standard. E os comuns ali, os Advanced, os VMwares básicos, Standard, o cara vai ter que ir para o Enterprise de Cloud. Então, a gente teve que saltar para quem estava nessas menores tem que saltar para o standard, e para quem estava nas intermediárias vai ter que saltar para a versão mais completa, e aí, cara, a diferença de preço está absurda, tá? Então, é uma questão comercial e estratégica para pagar essa conta, tá? E aí, o que a gente tem de alternativa, né? E é o grande propósito do webinar, né? Então, assim, e pautar o que a gente consegue ajudar vocês. Primeiro, assim, o porquê que me encantou muito trabalhar com Nutanix, e cada vez mais hoje eu trabalho com Nutanix, e hoje eu estou deixando de trabalhar com VMware. Já estava deixando já há bastante tempo, mas agora mais ainda depois da Broadcom. Tecnicamente, quando a gente começa a comparar produto com produto, solução com solução, a Nutanix é muito mais simples, muito mais completa, muito mais segura. Então, assim, isso já me gerou um encantamento muito interessante, que já fez a gente aqui a direcionar nossos esforços, nossos estudos em cima da solução Nutanix. E a Nutanix tem uma vantagem de time, né? Então a gente fala, às vezes, a empresa muito antiga, ela pode ter seus benefícios, né, de mercado, mas a Nutanix ela teve um benefício que ela foi criada após era da nuvem. Então a Nutanix ela foi fundada depois do movimento da nuvem, da criação da nuvem. Então foi os desenvolvedores do Google File System lá, da solução WebScale da Google, junto com o Djeric Pandey, que é o cara que desenvolveu o Exadata,
que é o appliance de database. Ele falou, cara, se a gente juntar a ideia do Exadata mais a ideia do Google File System, a gente consegue criar uma solução corporativa, uma, uma nuvem corporativa para os nossos clientes, e ali surgiu a ideia do HCI, do que a gente vê o mercado ali. Então, quem fundou o conceito de HCI foi a Nutanix, e depois as outras empresas vieram a reboque, aí a VMware com o vSAN, a Dell usando o vSAN e fazendo o tal do VxRail, que é um HCI, e a gente está muito pegado nessa, que a gente já nasceu nesse mundo. Então, o nosso produto nasceu com esse propósito, e a da VMware foi adaptado para o propósito. Então, assim, já começa a ter essa diferença técnica ali de conceito que a gente que a Nutanix sai na frente, né? Então, para o mercado, principalmente para o mercado aí, de saúde, a gente também, quem puder entrar aí, nutanix.com/healthcare, vai ver que tem todo um portfólio de produtos e soluções focado para o mundo de saúde, né? Então, tanto para atender os workloads clínicos, né? As soluções clínicas ali, EHR, EMR, os PACS, né? Soluções de imagem, a gente consegue atender muito bem, com toda a questão de proteção e privacidade para pacientes. Então, a gente tem caso de sucesso aí Sul América, conseguiu ficar compliance com IPA, muito com a ajuda das soluções da Nutanix. Então, a gente já consegue atender bem o mercado clínico, né? A gente tem várias soluções já suportadas na solução Nutanix. Então, a Nutanix, isso é um ponto importante, a gente trabalha com Nutanix, é uma solução de storage definido por software, que tem um hypervisor dela, que é o AHV, e a gente tem toda a suportabilidade dessas soluções, como também a gente tem suporte para outros hypervisors. Eu quero continuar com VMware ainda, pagando a grana preta para VMware. Beleza, vai lá pagar VMware. Eu quero ir para o Hyper-V. Eu tenho essas opções de ir para outros hypervisors também com a solução da Nutanix, tá? Mas um ponto interessante para o mercado clínico, que a gente consegue atender as duas demandas, tanto as demandas de TI focado para o mundo clínico, quanto na TI tradicional, que é a máquina virtual tradicional, que a gente consegue fazer ali, tá? E aí, o que a gente ganha nesses dois quesitos, atendendo os dois tipos de workloads? Primeiro, que a Nutanix vem com essa pegada sempre de liberdade de escolha, né? Então, eu posso escolher em qualquer nuvem rodar a minha solução da Nutanix e rodar meus workloads. Consigo adotar uma plataforma unificada de gestão, então eu consigo gerenciar risco, maximizar desempenho, minimizar custo, aumentar minha segurança nos ambientes, porque eu tenho uma plataforma unificada onde eu controlo tudo. Aumentar a disponibilidade, então a gente tem aí uma média de base de cliente com 3 noves depois da vírgula de disponibilidade. Isso é medido através de uma ferramenta que a gente tem, que é o Pulse, como se fosse um medidor cardíaco dos nossos clientes. E lealdade, a gente está indo para o 9º ano aí consecutivo com Net Promoter Score acima de 90, 92 no Net Promoter Score da Nutanix. Nenhuma empresa de tecnologia, de infraestrutura de tecnologia, conseguiu chegar num patamar de 90, tá? A gente está falando de menos... O Net Promoter Score ele vai de menos 100 a mais 100. A Nutanix já está a 9, indo para o 9º ano. Então, eu falo assim, é difícil chegar, mas eu acho que o mais difícil é se manter, ainda mais com as novas tecnologias, as novas features surgindo, mas a Nutanix vem se mantendo ali nesse patamar. Só para vocês terem uma ideia de comparação, a VMware tem um Net Promoter Score de 45, a Broadcom de menos 6. Então, a compra da Broadcom pela VMware vai puxar a VMware para baixo nesse Net Promoter Score, né? O que a solução ajuda nos nossos clientes, tá? Então, isso aqui é um ponto super importante para mostrar assim, cara, realmente estou indo para uma solução que ela vai me entregar um valor agregado muito maior, né? Eu falo de devolver os finais de semana, de facilidade na atualização do ambiente. Então, isso é um ponto super positivo, super importante na solução da Nutanix. Então, eu consigo rodar qualquer workload do mundo clínico, os enterprise apps, cloud native applications, então subir ambientes Kubernetes, subir soluções de machine learning, de analytics, database, VDI, desktop, tem muito caso de sucesso com desktop, em qualquer lugar. Pode ser no meu data center privado, pode ser num data center externo, num service provider, ou num colocation, numa nuvem pública, usar máquinas bare metal em nuvem públicas, e até mesmo
em localidades remotas, em clínicas remotas distribuídas, onde a gente consegue fazer uma plataforma distribuída e com gerenciamento centralizado unificado, tá? Aí, um ponto super importante, né, o que a gente comentou um pouquinho ali, a Nutanix é muito obcecada nessa questão da imagem, de como o sucesso dos clientes faz muita diferença. A gente tem aí mais de 20 mil clientes comprovados e que confiam na solução Nutanix, mais de 96% de retenção, então isso é um dado muito importante. Cara, quem vai para a Nutanix dificilmente sai. Os que saíram, e nosso cliente, por experiência nossa, não estou falando em nome da Nutanix, estou falando em nome da ScaleUp, o cliente nosso que saiu foi numa pressão da Dell, que veio com um produto muito mais barato, e o cara foi para o produto mais barato e agora está tomando na cabeça porque as renovações estão vindo 3, 4 vezes mais caro, e eles sempre se arrependem e comentam com a gente, cara, a gente vai voltar para a Nutanix porque foi a gente foi por um encanto comercial e aquele negócio barato que saiu muito caro, né? Porque está quadriplicando o preço agora. Net Promoter Score e também cliente falando de cliente, né? O Peer Site também, do nota de 5, a gente tem uma nota de 4,7. Isso é um dado super importante aí para quem fala das soluções Nutanix, né? Então, eu consigo usar a solução tanto na minha nuvem privada, em Bare Metal na AWS, em Bare Metal na Azure, ou também a gente tem a opção de usar o Equinix Metal, que é uma solução como se fosse um Bare Metal da AWS. Eu pago a máquina por hora ligada, eu posso fazer reserva de 1 ano, 2 anos, mas eu pago a máquina como serviço, né? Então, eu não quero ter data center, não quero ter máquina, não quero ter nada. Beleza, a gente consegue provisionar. Se caber no bolso de vocês, pode ser AWS, pode ser Azure, por algum contrato. Ah, não, Leandro, eu quero um mais em conta que me dá flexibilidade. A gente consegue também fazer isso através do Metal da Equinix, tá? Tem disponível nos data centers de São Paulo. Funcionalidades da solução Nutanix. Então, assim, para todo mundo ter o conceito, né, para quem já conhece um pouquinho de HCI, é só para relembrar aqui, mas assim, o grande ponto que a gente trabalha aqui, o que encanta, até fez a gente mudar o nosso direcionamento, trabalhar muito com a Nutanix, é essa mudança de conceito e a melhoria operacional, né? Então, antigamente a gente tinha nosso servidor, nosso hypervisor VMware, uma rede SAN, com meus switches SAN ligado nas minhas controladoras, e eu tinha minhas VUM lá, meus discos, eu criava meu RAID 5, RAID 6, rede ADVG, criava meus RAIDs e entregava de forma compartilhada para todos os nodes, e minhas máquinas virtuais eram criadas nesses discos compartilhados. Isso gera dificuldade para fazer scale out, então crescer meu ambiente, porque eu consigo crescer CPU memória aqui, mas storage eu bato na minha limitação da minha controladora, acaba que eu tenho que colocar às vezes um outro storage do outro lado, e eu começo a ter soluções que a gente chama de soluções ciladas, né? Eu vou começando a criar silos de storage. Complexidade e rigidez de configuração, porque eu tenho várias pessoas a tratar de cada componente aqui dentro da empresa. Eu cresço de um lado, mas não consigo crescer do outro. Às vezes eu cresço capacidade, mas não cresço IOPS. Então eu tenho uma rigidez em configuração e uma complexidade para manter esse ambiente e ineficiência. Então, na hora de atualizar também, manter um ambiente up-to-date, eu tenho que fazer todo o runbook, atualizar primeiro o storage, atualizar as controladoras, atualizar os discos, depois atualizar os meus switches de SAN, depois eu atualizar meus servidores e atualizar meu hypervisor. Tem toda uma complexidade para se manter isso up-to-date. Então a Nutanix acabou com isso. Eu agora são servidores com disco na barriga da máquina, servidores padrão de indústria, então pode ser, isso é uma grande vantagem da Nutanix, pode ser qualquer hardware, então pode ser um hardware da própria Nutanix, se você preferir comprar Nutanix, pode ser um hardware da Dell, pode ser um hardware da HP, da Lenovo, da Fujitsu, da IBM, o hardware é a sua escolha. O hardware é commodity, não é ele que vai me garantir resiliência do ambiente, a gente está trazendo toda a responsabilidade de resiliência para o software. Então, eu não defendo nenhuma bandeira de um hardware. A Dell me dá um tempo de reparo de 2 horas. Cara, para mim isso não faz diferença nenhuma, porque se falhar o componente, a Nutanix já vai reparar isso no mesmo momento. Então, quando o fabricante me entregar o componente para ser substituído, eu só estou fazendo um rebalanceamento, o software já tomou conta da resiliência. Tá? Eu estou trazendo
trazendo toda a responsabilidade para nível do software tomar conta da proteção do meu ambiente. Então, agora, em vez de eu ter duas controladoras lá embaixo do meu storage, agora cada node que eu vou colocar no meu ambiente, eu tenho uma controladora de storage. Isso quer me dizer que a cada node que eu vou colocando, eu aumento a minha capacidade de IOPS do meu cluster. Então, eu aumento a minha capacidade de entrega de dados, não só armazenamento, tá? Então, basicamente, eu tenho cada controladora, é dona dos discos da barriga da máquina, forma um storage distribuído, e agora a máquina virtual, na hora que vai gravar na controladora, ela vai botar a primeira cópia do dado num SSD, a segunda cópia do dado vai estar espalhada em outro SSD no meu ambiente. Então, eu consigo ter, de fato, uma solução verdadeiramente scale-out, onde eu vou adicionando mais node, eu vou aumentando performance e vou também garantindo resiliência e autocura desses ambientes. Consigo ter um Dynamic Data Place, então de forma granular ele vai dinamicamente adicionando os dados no local correto, tendo essa observabilidade de tomar conta do dado e a localidade do dado, então sempre o dado vai estar mais próximo da barriga da máquina para entregar melhor performance. Simplicidade, eu vou crescendo de forma simples, sem silo, e consigo definir regras de negócio para minha proteção de dados. Então, isso faz com que eu consiga crescer e ser resiliente ao mesmo tempo. Além do mais, eu consigo crescer à medida da minha necessidade. Então, eu não preciso ser igual a uma solução, por exemplo, um VxRay ou uma solução lá do HyperFlex antigo da Cisco que eles mataram agora, que se eu construir um node de um tamanho, eu só posso crescer daquele tamanho. Não, a Nutanix me permite, eu preciso agora aumentar mais capacidade, eu preciso entrar com um node com mais disco. Beleza, vou botar um node com mais disco. Vou botar um node agora que só vai ter disco, não vai rodar máquina virtual. Beleza. Vou colocar um node só de compute, não vai ter disco. Beleza, então eu tenho flexibilidade de crescimento. Eu posso crescer linearmente ou posso crescer à medida da minha necessidade. Se eu preciso de mais disco, mais memória, mais CPU, eu vou crescendo e posso misturar esses tipos de arquitetura dentro do mesmo cluster. Tá? Isso dá uma facilidade muito grande. A gente tem muitos clientes que utilizam essa feature. Tá? Ponto super importante para resiliência, e aqui um grande diferencial da solução, deixa assim, a concorrência, quem usa VxRail, cara, isso aqui dá um banho nas soluções do vSAN, VxRail, HyperFlex, qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de HCI, e até mesmo a gente consegue entregar um nível de performance e proteção muito maior do que um storage tradicional, até os storage high. Então, um cluster Nutanix de apenas 3 nodes, ele me entrega todas as features e características melhores do que um storage high-end, que aí custa mais de 5 milhões de reais, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Então, eu tenho minha máquina virtual, ele criou meu bloco A, B e C, a gente está falando de blocos, não estou falando de arquivo, tá? E ele vai distribuir esse bloco no meu cluster. Então, eu tenho a primeira cópia do dado aqui, a segunda, o B, A, B, C, distribuído no meu cluster. Se acontecer uma falha num node inteiro ou num disco, automaticamente, de forma instantânea, o meu ambiente detecta e essa máquina vai ser religada em outro node do cluster e vai puxar essas informações. Então, detectei a falha, fiz o failover da minha máquina virtual, agora eu quero garantir a resiliência mesmo com o bloco fora. Então eu vou pegar, as minhas controladoras vão ver o A, B e C e vai criar a segunda cópia do dado de A, B e C. Então criou A aqui, primeira cópia do B, segunda do B, segunda do C aqui. Então ele já deixou resiliente. Então, se acontecer uma falha, perdi um disco, ele vai lá, faz o rebuild em até 20 minutos. Se eu for um cluster muito grande, ele vai terminar o rebuild, porque agora eu tô tendo todos os nodes e todos os discos estão trabalhando para reconstruir os dados. Não é igual um RAID 1, que perdi um disco, todo mundo está lendo de todos os discos e gravando somente em um. Então aqui eu tenho um tempo de reação muito melhor. Isso aqui foi um grande fator determinante para o mercado offshore. Hoje, para vocês terem uma ideia, quase que 90% do mercado offshore utiliza Nutanix a bordo por conta desse fator de resiliência aqui. Porque um rebuild de um disco de 8 TB, de 8, 12 TB, pode levar uma semana. E eu levo, às vezes, 1 ou 2 semanas para deixar um disco a bordo, então quer dizer que eu ficava com risco operacional de perda de dados de 2, 3 a 4 semanas no mundo offshore. Então,
Não adiantava nada a Dell me entregar um disco rápido aqui se eu não conseguia botar a bordo lá e fazer o rebuild, esperar ainda uma semana terminando o rebuild. Então isso aqui foi um fator decisivo para esse mercado offshore ir para a Nutanix, porque se falhar um disco, ele em 20 minutos ele vai criar a proteção dos dados no disco lateral. Então quando chega um disco a bordo, ele tira o disco defeituoso, colocou o novo e ele só vai fazer um rebalanceamento de dados, porque o rebuild já foi feito. Então falhou um disco a bordo, em 20 minutos eu já tô resiliente de novo. Falhou um disco a bordo de um storage tradicional, ele só vai ficar resiliente depois que ele terminar o rebuild, que pode ser depois de 3, 4 semanas. Então, isso é um fator decisivo de proteção de dados que a Nutanix entrega muito grande e é uma diferença muito grande da concorrência, tá? Assim, traz um valor agregado muito grande. E aí, eu precisando do dado, ele vai me entregar o dado sempre localmente, vai buscar esse dado e vai botar mais próximo da barriga da máquina para a máquina não ficar sofrendo um tráfego leste-oeste aqui. Então, isso aqui é um dos grandes fatores porque a Dell ou a VMware não recomenda trabalhar com database de alta performance em cima de HCI, porque ele não consegue me entregar alta performance. Então, uma dessas features, um desses fatores aqui é essa feature que a Nutanix tem, que eu consigo entregar altíssima performance para a database. Eu tenho na Sul América, né, o Léo deve estar aí, a gente tem 2 clusters dedicados para database, um cluster só para SQL e um cluster só para Oracle. A gente faz ali, a gente tem mais de 10 nodes com milhares de IOPS nesse cluster, então a gente consegue ter uma solução realmente de high performance dentro do Nutanix, tá? Então, se eu falhar de novo, eu consigo recuperar meu ambiente porque ele está com alta cura de infraestrutura ali. Tá? Então, só uma informação importante para passar para vocês ali, como é que ele funciona debaixo do pano. Aqui, a gente mede isso de todos os nossos clientes, então ele vai trazendo todas as métricas de disponibilidade dos nossos clientes. Então, a gente tem ali uma média altíssima de disponibilidade e o ponto crucial, uptime com up-to-date. Então, a gente consegue garantir uptime e os clientes fazendo atualização do ambiente deles sem gerar degradação de desempenho e sem gerar indisponibilidade. Tá? Então, a gente, através do LCM, o cliente consegue fazer a atualização, ele roda, faz todo o runbook e roda a atualização e você não precisa criar uma janela para isso. Ele vai lá e atualiza a hora que o cliente achar conveniente. Outro ponto super importante, segurança. Então, a gente tem todo um portfólio de solução através de uma única console também, onde eu administro toda a minha infraestrutura, eu administro também os quesitos de segurança e eu consigo dar acesso controlado, eu não tenho aquelas vulnerabilidades que a gente tem no VMware lá, do cara conseguir entrar com o usuário normal e elevar ele para um administrador do domínio, do AD, e tomar o poder dentro do VMware e criptografar ele. Então, a gente não tem essas vulnerabilidades, esses problemas. Então, quem é o usuário que tem acesso, que tem aquele grupo que tem acesso, aquele grupo é o administrador. Ele não precisa ser o administrador do AD para ser administrador. Ele não se torna administrador do Nutanix só porque ele é um domain admins. Então, aqui eu consigo dar todo um controle de segurança. A Nutanix, aí, quem quiser pesquisar mais, nutanix.com/trust, são todas as certificações de compliance. Então, a gente está trabalhando e trabalha muito com esse quesito de segurança, tá? Hoje, o Nutanix é considerado um dos hypervisors mais seguros do mercado. É o único que até hoje conseguiu do DODIN, então DODIN APL, quem quiser consultar aí, o DODIN APL, que é o Approved List, quem são os hypervisors, quem são as soluções que são certificadas pelo governo, Departamento do Governo americano, aonde tem todas um teste minucioso de vulnerabilidade. Então, hoje, por exemplo, qualquer órgão do governo americano pode ir lá comprar a solução do Nutanix, tirar da caixa, rodar o LCM, ele atualizar o ambiente e já colocar as máquinas para rodar. Ele pode até comprar um VMware, mas ele vai ter que comprar um monte de soluções de proteções de vulnerabilidades para proteger esse VMware e passar por uma série de testes para depois colocar um ambiente produtivo. Então, a VMware nunca conseguiu receber esse selo de certificação do Departamento de Defesa americano aí, e a Nutanix vem muito com essa pegada, tá? Ele nasceu com esse propósito. O AHV, que é o hypervisor da Nutanix, ele nasceu para atender uma demanda do governo americano,
Então, ele já veio com todas as certificações, todos os processos de segurança, DevSec. Então, a Nutanix é muito robusta. Até hoje, a gente não teve nenhuma invasão em cima do hypervisor da Nutanix, em cima das soluções da Nutanix, tá? De conseguir invadir de fato. A gente já teve invasões em máquinas virtuais, né? A vulnerabilidade do sistema operacional, mas em cima do Nutanix não. E aí até eu gosto de até contrapor o pessoal, mas o VMware é muito mais usado. Não. O Nutanix, a solução da Nutanix é muito mais usado do que no mercado corporativo, porque o hypervisor da Nutanix é baseado em KVM, que é nada mais, nada menos o maior hypervisor utilizado no mercado hoje mundial. Todas as nuvens públicas utilizam KVM. Então, Amazon utiliza KVM, Azure também utiliza, Google. Então, sim, hoje é o hypervisor mais que o pessoal gostaria mais de explorar vulnerabilidade para invadir, né? Porque se eu invadir uma AWS, eu consigo derrubar milhões de clientes e não somente aquele cliente. Então a gente tem muita certificação de segurança, FIPS, toda a parte de criptografia de dado, proteção de dado, integridade, proteção da infraestrutura como um todo, como também métodos e capacidade para proteger a minha máquina virtual, as minhas soluções lá de PACS, as minhas soluções de máquinas virtuais. Então, um grande ponto que a gente tem é em cima das soluções de snapshot. A gente tem o Snapshot Security, então eu consigo gerar snapshots no meu ambiente e prevenir, se alguém tentar invadir, não conseguir deletar esses snapshots, então tem como proteger esses snaps. E os snaps não são igual aos snapshots do VMware. Então a gente tem muito aqui, quando a gente está falando de snapshot, o pessoal fala, mas o snapshot da VMware dá problema pra caramba, na hora que eu gero o backup, trava meu backup. Cara, o snapshot da VMware é feito para uma necessidade, ele trabalha em nível de arquivo. Ele trabalha como se fosse um redo log de um database. Então ele está ali, cria um arquivo paralelo. Se você não matar aquele arquivo fica maior do que o disco base e você tem muito problema na hora de comitar esse cara. Tem na hora de gerar, você pode gerar lentidão. O Nutanix, o Snap é baseado em bloco. Eu não estou olhando para o arquivo, eu estou olhando para um bloco. Então, eu tenho um disco base, que é um arquivozinho metadado bem pequenininho, que está tendo os ponteiros para o meu bloco no meu storage. Quando eu vou gerar um Snap, eu vou criar um outro arquivinho metadado que vai apontar para os mesmos blocos do meu arquivo. Então, se eu tentar deletar um bloco, ele falou, opa, você não pode deletar porque eu já tenho um ponteiro para um dado do snapshot. Então, por isso que a gente chama que é o Zero Byte Snap. Eu não gerei nenhum byte a mais para gerar um snapshot. Os bytes já são os mesmos. E eu também não tenho overhead. Então, eu consigo gerar snap aqui, que a gente chama de light wave snaps. Snap em tempo real. Toda hora vai me gerando um snapshot. Eu quero que gere snapshot de minuto em minuto. Eu quero gerar um snapshot de hora em hora e reter por 24 horas. Eu quero gerar um snapshot uma vez por dia e reter por 7. Então, eu posso criar várias políticas de snapshot e isso eu vou protegendo meus ambientes. Então, a grande maioria dos nossos clientes, o básico, ele vai ter lá um snapshot de hora em hora, que ele pode voltar no tempo de 24 horas, de hora em hora, por 24 horas, e um diário também, que ele pode voltar 7 dias no tempo. Então, por exemplo, teve um cliente nosso que foi atacado, descobriu que o ataque foi 9 horas da manhã, ele foi lá e voltou o snap de 8 horas da manhã, não pagou ataque ransom nem nada, voltou um ambiente todo íntegro, sem problema nenhum. Então, de forma muito simples, a gente consegue trabalhar com Snap. Quem conhece, quem já trabalhou com Nutanix, sabe o que é isso. Quem já teve experiência com NetApp, ele é muito parecido com o que o NetApp trabalha. Então, a gente consegue garantir essa resiliência. E aí, a gente está falando de quê? De proteger o dado final. Os dados dos nossos pacientes, os dados das minhas aplicações, os dados do meu hospital, as minhas máquinas virtuais. Então, eu estou fazendo uma proteção além. Então, o pessoal não conseguiu atacar o Nutanix, mas conseguiu atacar os meus desktop, meus end-user e atacar o meu ambiente de servidores. E a gente consegue voltar no tempo e devolver a máquina antes de ter sido alterada. Então, isso aqui serve tanto para um erro de ataque, né? Ou até mesmo um erro lá, alguém deletou alguma coisa erroneamente, eu consigo voltar no tempo, tá? Outra coisa que a gente consegue proteger também com a solução Nutanix é
a parte de microsegmentação de rede. Então, eu quero proteger quem é que fala com quem, então eu consigo usar o Flow para monitorar de forma simples e me gerar todo o mapa de calor aonde quem está falando com quem, qual usuário está falando com qual usuário, qual máquina virtual tem acesso ao quê. Eu monto esse mapa, consigo fazer essa visualização, consigo analisar o tráfego, revisar as recomendações de categorias de proteção, aplicar essas categorias, testar se as aplicações estão legais, se eu apliquei ali no modo não enforce-me ainda, só para ver se ele está categorizando direitinho, e depois eu vou lá e dou um enforce, que é para falar assim, cara, ó, agora tudo que não está categorizado você bloqueia e agora minha aplicação vai funcionar como se fosse um firewall leste-oeste ali para proteger e fazer minha microsegmentação. Então eu consigo fazer isso também tudo dentro do Nutanix. Parte de atualização, como eu comentei, o LCM, o One Click Upgrade, eu faço todo o inventário do software, inventário de todos os meus hardwares e as minhas dependências e de forma de qualquer fabricante de hardware. Então, eu vou fazer atualização de firmware, de drivers, de software, e ele vai fazer todo o meu playbook e vai mandar executar. Não é igual vocês têm quem tem o VxRail, quem tem o VM, que você tem que abrir um chamado na VM, abrir um chamado na Dell, solicitar uma agenda para depois atualizar o seu ambiente. Aí você fica 2, 3 semanas com uma vulnerabilidade crítica e a qualquer momento pode ser explorada e você ser atacado. E isso isso acontece e muito, tá? Muitos dos nossos clientes foram atacados e tiveram que recorrer ao backup. Quem tinha e quem não teve, perdeu o dado mesmo, não teve jeito. E um dos pontos cruciais é essa questão da dificuldade de atualizar um ambiente VMware, de atualizar o VxRail, e no Nutanix, cara, é muito simples você manter atualizado e a gente tem um footprint de exposição de vulnerabilidade muito baixo, assim. Se a gente entrar aí, se entrar no cve.mitre aí, você vai ver que tem Nutanix zero vulnerabilidade exposta no ambiente. A gente vai ali, já faz a autocura de segurança e depois a gente vem com a correção do patch que foi desenvolvido pelo fabricante lá do driver, da aplicação do software, mas a gente tem uma proteção muito robusta, tá? Fácil de migrar, então quem tem VMware, cara, é muito mole. Eu aí vamos falar com o pessoal aí da Unimed, mas todo mundo, da Sul América também, é muito simples de implementar. Cria uma solução lateralmente do lado, bota a solução no Nutanix, tem uma ferramentinha chamada Nutanix Move que eu consigo conectar na AWS, na Azure, no VMware, no SX, no vCenter, no Hyper-V, cria meu plano de migração, ele copia e transfere isso automaticamente para o Nutanix, e aí você determina depois a hora certa para fazer a virada, desligar de um lado e ele vai subir do outro, e ele orquestra isso automaticamente para você. Então, cara, a gente ensina a fazer e os clientes geralmente tocam bala fazendo essas migrações, que é muito, muito simples de migrar de Nutanix para de VMware ou de Azure ou de AWS ou de Hyper-V para Nutanix, tá? É bem fácil. Aqui, todas as nossas funcionalidades, então a gente está falando de solução de disaster recovery, de containerização, de parte de Kubernetes. Então, se eu quiser subir um cluster Kubernetes, é muito fácil subir dentro do Nutanix. Parte de armazenamento, então eu consigo entregar serviços de arquivo, files, consigo entregar object storage, então a gente já tem vários clientes que usando isso, tanto para proteção, criando buckets em Warm lá para ter proteção de ataque ransomware, como também entregando diretamente para a aplicação, para o Object Storage gravar diretamente ou entregar esses arquivos, essas imagens via uma URL HTML. Então, existem muitas soluções de packs de imagem que eu armazeno esse no Object Storage, num bucket em modo warm, que é um dado onde ninguém consegue manipular aquele dado. Então, eu não preciso ficar fazendo backup daquele dado também, eu já tenho a proteção desse dado num bucket, e ele vira um HTML que eu posso expor em qualquer aplicação ou entregar uma URL para o usuário final acessar as suas imagens lá. Então, eu consigo, dentro da solução Nutanix, entregar essa feature que a gente tem aí. É o S3 da Amazon, o Blob da Azure. A gente consegue fazer isso dentro de casa também. Gestão de database e também gestão de desktop, tá?
Recuperação de desastre, então eu consigo atender todas as demandas, né? O de archive em backup, usando ferramentas de backup. Snap, eu já vou fazendo minha proteção interna. E também eu tenho as features de replicação síncrona, assíncrona, near sync, metro cluster dentro da solução no Nutanix. Então, a gente tem muito cliente aqui que tem o site primário, o site secundário, e a gente faz as replicações e faz as políticas de proteção de acordo com a demanda do cliente. Então, eu consigo ter meu data center com minhas métricas de replicação, defino o que eu quero replicar para o meu secundário, se ele vai ser uma replicação assíncrona, se vai ser uma aplicação near sync, se vai ser uma aplicação síncrona e se vai ser uma síncrona com metro cluster, para eu ter HA entre sites. Tá? Então eu consigo atender diversos casos, bem simples de configurar. A gente tem até um bootcamp, depois dessa webinar, a gente gosta de marcar um bootcamp com a turma, e a gente pode fazer um bootcamp que vai falar de disaster recovery, mas que também vocês vão ver a funcionalidade da solução funcionando. Em 20, 30 minutos a gente consegue configurar toda uma política de proteção dentro do Nutanix. É bem simples, basta Prism Central fazer a federação de uma zona de disponibilidade com a outra, definir habilitar o DR, fazer esse pareamento de uma zona de disponibilidade com a outra, igual na nuvem pública, minhas zonas de disponibilidade, assinalar categoria para minhas máquinas virtuais. Essas categorias vão entrar na minha política de qual política que vai ser, se vai ser aplicação síncrona, assíncrona, near sync. Posso ter várias políticas, uma para cada tipo de aplicação. E quando eu defino isso, ele vai começar a fazer a replicação de um site para o outro. E eu posso também já criar um recovery plan de, se falhar, como que eu quero que suba o meu ambiente no meu site. Isso eu estou falando de 2 zonas de disponibilidade, mas ele pode ser multi-AZ. Eu posso ter várias zonas de disponibilidades e fazer um full mesh DR para o meu ambiente. Então, por exemplo, tem um cliente nosso que cada usina de açúcar ele é uma zona de disponibilidade. Então, ele recebe replicação de outra usina e várias usinas fazem o DR de uma usina quando ela cai. Então, eu não preciso ter, de fato, um local para fazer DR. Posso usar os próprios Edge Computing, os próprios Edges para fazer o meu DR. Tá? Bem simples, bem fácil de criar. E a gente vai ver que, cara, a solução é fantástica, tá? Pessoal, quem quiser aí baixar o material, tem um QR Code do caso de sucesso da Sul América, isso aí é amplamente divulgado, né? A gente saiu até agora um podcast aí com o superintendente da Sul América falando, aí um videocast, né? Falando sobre essa decisão que eles tomaram lá atrás, em 2019, e eles estão aí nessa pegada, cada vez mais ampliando o ambiente. Hoje o ambiente deles é 100% Nutanix, on-premise. E a gente fez essa jornada antes dessa bomba da Broadcom e agora eles estão coletando fruto disso daí também, tá? E chamar aqui agora para o depoimento, né, ô Bárbara? Vou deixar você tem umas perguntinhas aí para o Evandro. O Evandro está na linha aí? Eu só vou, aproveitando aqui, Leandro, o Jorge, já que você já vinha falando, o Jorge Cruz perguntou como que fica a migração de VMware para Nutanix. Acho legal a gente responder essa dúvida antes. Foi aquele processo que eu mostrei ali, é o Nutanix Move, né? Então a gente usa uma ferramenta que ele vai lá no VMware, puxa os snapshots do VMware, traz para dentro do Nutanix, ele converte a máquina, o VMDK, para o padrão do Nutanix e sobe. Então, instala um drive da Nutanix, mas assim, é um processo muito fácil, tá? A Nutanix já tem todo um processo e uma ferramenta para ajudar nisso. Acho que essa é uma das dúvidas que a gente mais recebe, né, Leandro? O pessoal fica querendo saber gente, como que se é complexo. Acho legal explicar, né? Porque quando muito a gente fácil, né? Quando a gente fizer um bootcamp, mostrar e fazer, cara, o cara fala assim, não acredito da simplicidade que é. A gente fica criando os medos aí, cara, mas é muito mais fácil. E até mesmo, depois vocês vão ver, assim, que eu acho que é o grande dúvida. Cara, como é que no Nutanix é mais difícil? Cara, quem conhece VMware, cara, 1 horinha para a gente fazer um overview aqui, você já sai operando no Nutanix com muita facilidade. É muito mais simples até do que o VMware para administrar, tá? Bom, pessoal, eu vou chamar o Evandro aqui, então. O Evandro Santos
analista de infraestrutura sênior na Unimed Cascavel. Quem tiver outras dúvidas, pode mandar no chat que a gente vai responder após o Evandro falar aqui. E a gente também está com uma surpresa aqui, que foi o Léo da Sul América. Ele conseguiu entrar e teve alguns problemas técnicos, mas o Léo é líder aí de virtualização e cloud na Sul América. Ele também vai poder falar um pouquinho aí para a gente, rapidinho também. Mas eu vou começar aqui. Evandro, você está conseguindo me ouvir? Está conseguindo falar? Estou te ouvindo, vocês me ouvem bem? Bom dia a todos. Bom dia. Perfeito, estamos Bom ouvindo dia. sim. Bom dia, Evandro. Bom, então vamos rapidinho conhecer aí como é que foi o processo aí na Unimed Cascavel de migração. E eu vou começar perguntando quais eram os desafios que vocês estavam enfrentando na Unimed Cascavel antes de conhecer a Nutanix e como que era o dia a dia da sua equipe. Ah, entendi. Bom, pessoal, eu acho que manter aí uma infraestrutura de 3 camadas é muito complicado, né? A gente estava nesse processo aí com a VMware, então, assim, a gente estava totalmente afogado aí com a questão das CVEs de storage, das CVEs do próprio VMware, né? Então a gente estava assim sobrecarregadíssimo com a questão de dar assistência para todos esses hardwares aí, né? Então a gente não tinha foco para o negócio. Na Unimed Cascavel, qual que é o foco? É vender plano de saúde, né? Não é ficar olhando luzinha de storage, não é vendo isso. Isso desafogou muito, né? Então tava bem complicado no passado. Perfeito. E aí, como é que foi o processo para vocês conhecerem a Nutanix? Como que vocês conheceram? Então, a Nutanix a gente conheceu mesmo estudando alternativas de mercado. A Unimed Cascavel estava em fase de crescimento, ainda está, né? E a gente precisava de uma coisa mais segura, né? De uma solução mais segura. Então a gente não queria mais a VMware, e isso nem estava ainda entrando nessa parte de venda para o Broadcom, né? A gente estava realmente não suportava mais nossas operações. Então a gente foi buscar no mercado algo que era muito parecido com cloud e que era baixíssimo de CVE, né, de riscos aí. E como o Leandro disse, até hoje não tem nenhuma, né, CVE aí da Nutanix. Isso deixa a gente bem mais tranquilo, né? Uhum. E como que foi a implementação e migração do ambiente VMware para a Nutanix? A implementação foi bem tranquila. Como eu disse, a gente estava ainda com o ambiente em produção, então nos deu tempo aí para fazer uma coisa correta, é, pegando aí os melhores passo a passo aí da equipe da Scale Up, né? E aí até o Fábio, não sei se ele está aí, mas ele foi lá e fazer a implementação, fez todo o processo, explicou certinho como é que era, né? E também como o Leandro afirmou aí, né, com o Nutanix Move, isso foi realmente um tiro certeiro, sabe? A migração do nosso ambiente para Nutanix foi muito tranquila. A gente agendava de madrugada para as máquinas desligarem e ligarem no outro ambiente. Chegava de manhã, estava tudo funcionando. Não tivemos surpresa, sabe? É até difícil de acreditar de quem veio do VMware, sabe? Então, a gente ficava assim, sem final de semana, preocupadíssimo se uma máquina ia ligar ou não ia, e foi bem tranquilo. Essa migração foi excelente, sabe? E daí, assim, a gente gostou tanto que a gente resolveu começar a criar as máquinas virtuais direto no Nutanix, né? Então a gente pegava lá, será que compensa levar esse ambiente sujo do VMware para o Nutanix? Não, vamos criar do zero, vamos fazer com calma, mas as que a gente precisou, que era às vezes um legado, que às vezes era um ambiente muito crítico, ele migrou 100%. Perfeito, que ótimo depoimento, né? Que bom. E aí, assim, hoje, né, com a implementação do Nutanix, quais foram os ganhos que vocês tiveram, né? Quais as diferenças que vocês percebem hoje do ambiente atual para o anterior? Olha, principalmente a gente ficou com a operação mais leve, sabe? A gente voltou a trabalhar ali com foco no negócio, que era inovar ali para a Unimed Cascavel. Eu mesmo trabalho com foco na infraestrutura, né? Mas a gente conseguiu ali parar de ficar preocupado com esse ambiente de 3 camadas, né? Parar de ficar preocupado aí com storage que está vencendo a garantia, ou que está queimando um disco, ou que é um switch SAN aí que está dando problema, tratar essas CVEs. Então, assim, a gente conseguiu ter mais tempo ali para voltar a inovar na área ali para a Unimed Cascavel, né? Para a TI da Unimed Cascavel. Perfeito, que maravilha. Leandro, você quer comentar alguma coisa? Do meu lado aqui, Rapaz, eu já fiz todas as pô, perguntinhas.
Ele já deu a letra completa aqui, né, Evandro? Assim, eu É, acho que o grande medo que todo cliente tem, né? Porque assim, é a questão do costume, né, cara? A gente tá assim, eu vou falar assim, eu não tô falando para quem tá do outro lado, que é cliente, não. Eu tinha esse medo, né? Porque, pô, trabalhava com VMware desde 2001. Aí lá em 2014 vem me apresentar no TAM. Eu falei, ah, cara, não quero saber disso aí não, cara. Eu vou trabalhar com VMware, eu tô acostumado e vamos embora. E aí depois você, pô, vai abrindo a mente, você vai vendo que o produto é muito diferenciado. E sim, assim, para quem é analista, para quem está começando, júnior, que está formando, o que que eu vejo, o que que eu via muito no passado, né? Os caras, eles se treinavam, se capacitavam em VMware, né? A gente se treinava, capacitava em VMware para trabalhar numa grande empresa com VMware e para ter lá na frente um passo além, que é chegar e ser um funcionário da VMware, né? Então eu vi que isso era sonho de carreira de muita gente. E isso era um dos grandes impeditivos para a gente evoluir com o Nutanix dentro de muitas empresas. O cara, às vezes, ainda comprava Nutanix, mas forçava a barra para continuar com o VMware, né? E, cara, e aí, para vocês administradores, aí, quem está aí, quem é administrador, tira isso, cara. Ó, direciona. Bota como meta trabalhar na Nutanix ou trabalhar no AWS, no Azure, cara, porque isso morreu. Só nos últimos meses aí, mais de 2.000 profissionais VMware foram para a rua. Não tem vaga na VMware. A VMware está desidratando. A Dell agora já mandou 12.000 funcionários embora. Muito desse segmento de VxRail ali, desse segmento. Então, assim, vamos redirecionar. Plano, vamos estudar as soluções para ir para uma AWS, para ir para uma Google, para ir para uma grande empresa trabalhar com Nutanix ou trabalhar... Porque as grandes empresas já estão indo para o Nutanix. Então, quem está nessa carreira de VMware aí, cara, repensa, hein? Eu tive meu medo de repensar, de sair, mas, cara, eu acho que em 2014, hoje eu tenho convicção, é fácil você olhar para trás, né? Eu tenho convicção que eu segui o caminho certo. Cara, eu falei, cara, ó, VMware já deu o que tinha que dar e vamos seguir para o outro caminho. E assim, e no Nutanix tem me surpreendido bastante. Eu acho que vai dar um fôlego super interessante aí para gente. Cara, muito obrigado aí, obrigado pela imagina. confiança. A gente sempre Obrigada, comenta aqui que Evandro. na Scale Up, nossos melhores vendedores são nossos clientes. É, mas é tranquilo, sabe, Leandro? Eu afirmo aí, né? De novo, a gente sempre está aberto ao mercado, então a gente está sempre de olho em tecnologias e por aí a gente não é, assim, chaveamento de tecnologia, sabe? Mas a gente busca ali sempre uma estabilidade, né? E a Nutanix está trazendo isso, não é mentira nenhuma. Quem for implantar aí vai saber que vai voltar a ter férias, voltar a ter final de semana aí. E essas partes que você comentou aí, por exemplo, de atualização, rapaz. Quando a gente tinha o parque de VMware para atualizar, era certeza que ia dar em disponibilidade. Então a gente já colocava lá na nossa central de serviços após que não ia funcionar tal servidor, que não ia fazer isso, porque era complexo. Então, isso aí é legal, né, cara? Pô, a gente tinha a gente tem ainda uma dor muito grande de atualização dos ambientes VMware. E com Nutanix, cara, tem cliente nosso que faz, que brinca, né? Chega e fala assim, ó, tira uma foto no final de semana na beira da praia ou no meio do mato, fala assim, ó, enquanto eu tô aqui curtindo meu final de semana, o Nutanix está lá fazendo minha Gmood, fazendo a atualização do firmware, fazendo para mim, e eu fui embora. Não fica, cara, é outro É. mundo. E eu Tá ainda bom. afirmo também que a gente precisou utilizar o suporte esses dias atrás da, da Nutanix ali, né? Mas era uma dúvida ali sobre alguma coisa. Fiquei impressionado também com o suporte deles, sabe? Com a agilidade que eles prestaram esse suporte. Né? Daí a Scale Up também nos deu total suporte aí com essa conversa entre eles, né? Rapaz, para a gente conseguir um suporte hoje da VMware, eu tenho colegas aí que ainda utilizam essa arquitetura, né? É muito custosa, é muito sofrida, sabe? Às vezes ficar com disponibilidade de semanas aí sem conseguir resolver um problema que às vezes está ligado ao storage, que já não é mais VMware, daí tem que abrir um chamado para o storage. Então, essa parte aí também nos alegrou bastante. Pô, muito legal, cara. Bom Muito ouvir esse obrigada, depoimento. Evandro. Muito obrigada pela sua participação. E eu vou fazer o seguinte: como a gente já deu o nosso horário aqui, tem algumas dúvidas, vamos responder as dúvidas e aí a gente chama o Léo para quem puder ficar, pessoal, mais uns minutinhos. O Léo é líder
de virtualização no cloud na Sul América, ele está aqui, ele vai conseguir falar um pouquinho para a gente também do depoimento dele com o Nutanix. E aí a gente responde aqui as dúvidas primeiro. Pode ser, Leandro? Pode ser. Deixa eu até também aqui, gente, se eu consigo abrir para a galera permitir usar o microfone. Eu acho que o Léo também estava tendo dificuldade de abrir o microfone. Isso. Aí eu tô vendo, tô alterando a configuração aqui e ver se todo mundo consegue abrir o microfone. Eu acho que agora todo mundo consegue abrir o microfone, né? Isso, acho que sim. O Márcio tinha feito uma pergunta, depois ele falou que você já tinha respondido, então eu vou passar para a do Pestanha aqui. Ele perguntou, em média, quantos minutos leva para migrar um guest VMware para Nutanix com 100 GB e 1 TB? Isso aí é matemática pura, tá, cara? Vai depender da sua rede. Então, assim, a gente depende de conectar no seu VM. Então, por exemplo, se eu estou no VM, numa rede 10 gigabits, eu vou subir o meu Nutanix numa rede 10 gigabits, cara, aí é cálculo de rede, tá, cara? E eu vou gerar o snapshot do SimProvision. Então, não é 1 tera que está lá, tem que ser 1 tera usado. Não um disco de 1 tera, eu não vou trazer um disco de 1 tera, eu vou trazer só o que realmente foi consumido. Então, assim, a conta é em cima do throughput de rede, tá? Então, eu tenho cliente que tem rede de 25 gigabits, tem cliente que tem rede de 10 GB, tem cliente que está o Nutanix subiu em 10 GB, mas a origem está em 1 GB ainda, aí eu vou ficar limitado àquilo dali. Mas aí quando a gente faz esse cálculo, a gente planeja no plano de migração, que quando a gente faz o move, eu crio um plano de migração, e eu vou definindo, eu quero que comece tal hora, você vai fazer o data sharding lá, você vai puxar esses dados de madrugada e você tem aquela janela para puxar os dados. Então, tem como a gente administrar isso muito bem, tá? E aí ele perguntou em seguida também como funciona a transição dos serviços quando utilizando DR com 2 sites e um vier a falhar no que diz respeito ao acesso aos serviços baseados em hostname, DNS, IPS, sejam serviços web, banco de dados, etc. Uso de VLAN compartilhada entre os ambientes ou uso de roteamento, balanceador ou proxy? Tá bom, deixa comigo aqui. Assim, todo plano, quando a gente cria o plano de negócio, quando a gente cria o plano de DR, a gente tem toda eu tenho como, se eu tenho um ambiente mais complexo, mais robusto, eu tenho um ambiente que a gente chama que é ativo-ativo, onde eu tenho meus ADs ativos nos 2 sites, meus DNS ativos nos 2 sites. Então, esses sistemas básicos, às vezes, eles estão ativo-ativo, e depois eu vou criando minhas zonas de disponibilidade para os subsequentes. E aí eu vou virando. Então, no Nutanix eu consigo trabalhar com o Strategy VLAN, então a mesma VLAN que está de um lado, ele está do outro, então na hora que eu ativo o DR, ele vai ligar as máquinas no destino com os mesmos IPs, vai fazer as consultas nos DNS, vai trabalhar normalmente. Como também se eu tenho um site que eu não tenho essa possibilidade de fazer um strategy VLAN, de eu estender essa VLAN de um data center para o outro, aí o recovery plane que eu mostrei ali, ele consegue fazer o re-IP do ambiente. Então ele faz o re-IP, faz a atualização dos registros do DNS e sobe o meu ambiente. Então isso, o recovery plane que vai determinar e que vai orquestrar essa virada de DR para a gente, tá bom? Bom, eram essas as dúvidas. Se alguém tiver mais dúvida, pode perguntar aqui no chat, pessoal. Mas eu vou chamar o Léo já está agora. conseguindo abrir aí o microfone? Então, Pessoal, vocês estão conseguindo abrir o microfone? Leandro, o Léo estava com problemas técnicos, ele não está conseguindo habilitar o microfone, mesmo a gente já tendo habilitado aqui. Então, ele ficou de te ligar para poder botar a viva voz, a gente vai ver se vai funcionar aí. Tá. E aí, pessoal, depois que o Léo falar rapidinho, a gente vai fazer o sorteio para finalizar aqui o nosso webinar, tá bom? Vê se vai sair a voz aí. Calma aí. Não vai não, Léo. Você tem que sai do seu áudio aí, Léo. Eu vou sair aqui então da reunião, vou ficar direto só com o microfone. Isso. Com aqui o celular, tá bom? Opa. Isso a gente conversa aqui, daqui. Pessoal, vocês estão ouvindo o Leonardo aí? Oi? Só um minutinho, peraí. Estamos ouvindo, sim. Bárbara, pode
Ô, Léo, se quiser contar pra gente aí, cara, como é que foi a experiência de vocês aí com o Nutanix aí desde 2019, 2018 que a gente começou a trabalhar, né? Mas hoje o ambiente de vocês é bem complexo, tem parte de Kubernetes com OpenShift, tem parte de servidores Windows, Linux, tem database, tem Oracle, tem SQL, tem Data Stage, cara, tem telefonia, tem tudo que a gente... A gente, na verdade, desculpa aí, pessoal, porque eu estou pela web, né? Aqui na Sul América a gente trabalha mais com Meeting, né? Não trabalha muito com Teams. E aí eu nem tenho estado aqui. Normalmente a gente entra pela web, mas aqui pela web às vezes dá alguns probleminhas. Aqui no momento deu um probleminha com o microfone que eu não consigo, mesmo o Leandro habilitando, eu não consigo habilitar por aqui de jeito nenhum. Por isso que eu estou pelo celular, né? Mas até abrir a câmera para ver que sou eu mesmo, não um robô. Né? Então, assim, a gente teve uma experiência com o Nutanix lá atrás, né? Realmente é o que o Leandro falou. Na verdade, a gente era 100% VM, né? Tá escutando bem aí, Leandro? Pessoal? Tá sim, tá sim. Beleza. Estamos sim. A gente começou a gente sempre foi, né? VM desde 2004, né? Você falou de 2001, aí a gente foi um dos pioneiros aqui em VMware aqui no Brasil, em virtualização, na verdade. Então a gente começou lá atrás e veio trabalhando com todos os nossos ambientes, né? A Sul América é uma empresa que é centenária, então realmente são vários ambientes, várias aplicações diferentes, né? E a gente veio com o tempo sempre olhando para o mercado, e a gente conheceu o Nutanix através da ScaleUp mesmo. Eles trouxeram para a gente, junto com outras soluções, achou interessante testar a solução. E no início, a gente fez uma coisa que as pessoas que estavam começando a estudar Nutanix não fizeram. A gente já converteu direto para o virtualizador do Nutanix, que é o HV, que é o Acropolis. Então a gente já foi tirando o VM e colocando o Acropolis, né? O HV. Na verdade, o que as pessoas faziam no início como POC era pegar o Nutanix e embarcar o VMware dentro do Nutanix, com medo do hypervisor do Nutanix. Só que a gente começou a fazer os POCs nossos diretamente com o HV, e a performance foi muito boa. Um dos primeiros testes que nós fizemos aqui na Sul América foi, inclusive, com um banco de dados, o Oracle, inclusive, né, que é o mais pesado que nós temos aqui, e a gente performou muito bem. Isso é uma das grandes vantagens do Nutanix, que eu acho que é a parte de processamento de dados. Então, assim, é uma coisa que nem a VMware conseguia performar tão bem como a Nutanix fez. Entregou para a gente em termos de performance, né? de transacionamento de informação, de dados. Principalmente o banco, que é uma coisa que tem muito acesso a dados, entendeu? E a gente conseguiu realmente ter uma performance muito boa. Rede também é muito bom, a configuração de rede. Você lembra, Leandro, de uma situação que a gente tem de criptografia no banco, que a gente é auditado, né, por órgãos reguladores na área de saúde, e a gente precisava ter dados criptografados, e a gente chegou a te recorrer a ScaleUp sobre isso. Isso era uma preocupação no início da implementação, e a gente percebeu que isso no Nutanix é bem tranquilo para fazer. A gente conseguiu fazer bem, com bastante facilidade. E isso foi um dos pontos positivos aí, fortes, para a gente poder migrar para o Nutanix. A gente hoje o Leandro falou até 100%, mas a gente é 99% no Nutanix. Esse 1% aí fica por conta da parte de telefonia, que a telefonia, a gente tem a empresa que é a detentora da telefonia da Sul América, ela ainda está reticente a Nutanix, né? Aquela parte ainda está trabalhando a parte de compatibilidade, mas a gente já está vendo uma outra solução
para trocar nossa solução de telefonia se eles não se adequarem no Nutanix. Até, Léo, bom para comentar, né, que hoje esse sistema de telefonia ele está em cima de VMware, mas já rodando na plataforma Nutanix, né? Então, Nutanix com o hypervisor da VMware, né? Que é só esse ambiente bem escopado. A plataforma já foi. O que falta é o hypervisor, né? Exatamente. Mas, cara, se não houver solução, nós vamos ter que trocar. A gente já está vendo outra solução, um plano B, porque se ele não se adequar, a gente vai trocar, porque a gente está se tornando realmente total no Nutanix, a gente não quer trabalhar com outra plataforma. A hiperconvergência realmente veio para ficar, o que até o colega falou aí, sobre você ter um Lego montado, né, de coisas separadas, e você tem que estar se preocupando com vencimento de contrato, com não sei o quê, com firma de tal ativo, ou de storage, ou de problemas com roteamento, porque você está com coisas diferentes, né? A Sul-América, por exemplo, era Blade, Dell, aí vinha a parte do storage, MC, aí vinha a parte de redes de outra fabricante. Então, isso tudo é meio complicado quando você tem que operar uma empresa do tamanho da Sul-América, que são vários ativos para trabalhar, e isso te gera muita preocupação em gerenciamento disso tudo aí. Quando você trabalha com hiperconvergência, no Nutanix, você já pega a solução, já adquire a solução com tudo já certo, tudo junto, tudo no mesmo vencimento, tudo no mesmo contrato. Isso te facilita muito a vida em termos da administração dos ativos, entendeu? Então, isso também é um outro ponto positivo quando você vai trabalhar com uma solução dessa, entendeu? E é isso, a gente está muito satisfeito com a transformação que nós fizemos, né? Tanto é que virou case, coisas que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar no case da Sul-América, o executivo falando, é mais ou menos o que eu estou falando aqui. Não em detalhes técnicos que eu estou dizendo aqui, que está entre nós, né, que é a nossa preocupação, mas em termos da direção da empresa ter mudado para isso, é nesse sentido, entendeu? De facilidade, até em termos de economia, de vários momentos de economia que a gente observou, está no Nutanix também. A gente também tem um respaldo muito grande do suporte, né? Da Nutanix e do próprio Shop, que é a grande parceira do Nutanix hoje no Brasil. Então, realmente a gente consegue. Inclusive, a gente tem, não é aqui dizendo, porque eu estou aqui falando, mas vocês pegarem aqui a história técnica do Leandro. O Leandro é o cara mais certificado do Brasil. Acho que do mundo ainda, né, Leandro? Não sei se já passaram de você. Agora acabou o ranking, né? Ninguém conseguia me passar e tiraram o ranking. Mas, assim, isso é um privilégio também. Você ter um profissional que é super gabaritado no meio da nossa, no meio técnico nosso, você ter ele como um recurso para trabalhar nos seus projetos da empresa. Então, o Leandro dá uma segurança também para ele. Ele realmente é muito experiente na parte de hiperconvergência, porque ele iniciou lá no comecinho, foi o que ele falou. Então, ele tem uma bagagem muito boa que, no nosso ponto aqui, Sul-América, ajudou muito, porque aqui, como a empresa é grande, tem muitas plataformas diferentes, muitas exceções, a gente precisa de um cara que tem experiência para, às vezes, quando chega com um problema, o cara conseguir até chegar onde, nas fontes que ele tem que pesquisar, ou mesmo de experiência profissional que ele já tem de muito tempo, e conseguir sair do outro lado, que isso também é importante. Não é só você implementar a solução, é ter também uma retaguarda que vai te ajudar tecnicamente quando você precisa criar exceções. E isso eu posso dizer aqui para vocês que, cara, a gente não teve problema em relação a isso. Qualquer problema que a gente teve em relação a alguma mudança, alguma exceção, a gente sempre recorre ao Scale-Up e com o apoio também do Nutanix, a gente sempre teve como sair do outro lado. Então, isso também te dá uma segurança em você manter uma tecnologia dessa, entendeu? Pô, Léo, muito obrigado aí pelas palavras, muito obrigado pelo depoimento. Já viu aí, galera, que eu vou mandar meu currículo lá para a Sul-América, a galera tá querendo me contratar lá.
Gente, se fosse, já tinha vindo, cara. Isso é importante aí, meu irmão. Obrigada, Léo. Muito obrigada aí. O Léo sempre vem participar aí dos nossos eventos, sempre dando seu apoio. Muito obrigada mais uma vez. e eu falei com vocês, né, que os melhores vendedores são os nossos clientes. Então, isso Com para mim, certeza, isso é com muito certeza. legal. Obrigadão, Léo, aí, ó. E fica agora aí para o sorteio da Alexa aí. Opa, ganhou a Alexa aí, hein? Parabéns, Francisco. Vou pedir só que você passe para a gente depois o seu endereço para a gente poder enviar, tá bom? Mas aí eu entro em contato com você. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria agradecer todos os participantes que estiveram aqui presentes. A gente está super à disposição. Pessoal aí também que teve dúvidas, quem tiver mais dúvida pode mandar para a gente, mas a gente está à disposição para marcar aí uma reunião com vocês para a empresa de vocês, né, Leandro? Assim, essa apresentação que a gente fez aqui foi super enxugada, mas a gente consegue sentar com vocês e entender melhor o ambiente. E aí o Leandro faz uma apresentação direcionada. Quem quiser entender mais a fundo, a equipe técnica que quiser entrar também na reunião pode vir para conhecer. Enfim, o Leandro consegue personalizar de acordo com o objetivo de cada um, tá? E a gente vai enviar um e-mail agora ao final, né? Terminando aqui, a gente vai subir a gravação desse webinar no nosso YouTube e aí a gente vai enviar para vocês por e-mail. Essa gravação, a gente envia o Case Sul América, envia os outros materiais que a gente tem aqui também de Nutanix para vocês terem. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a presença de todos. Muito obrigada.